não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os olhos com colírio, para que vejas. 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. 20, esse aqui é conhecidíssimo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo nos ajude nessa noite, que possamos orar a Ti nessa noite para levantar, Senhor, um clamor pela igreja presente. Tu sabes a necessidade dessa igreja, Senhor. Se tem crente que precisa ser despertado, se temos pessoas aqui que precisam ser encorajadas, animadas, fortificadas, fortalecidas no Senhor, ó Deus, que nós não venhamos a ser morno na fé, mas que possamos estar aquecidos pelo Teu poder. Abençoa essa igreja local, aos irmãos que porventura estarão ouvindo essa mensagem, vendo essa palavra, que o Senhor venha falar conosco, venha nos ajudar, venha nos encorajar, que o Senhor venha me dar uma palavra direcionada pelo Teu Espírito nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, e amém. Amém? E amém. Então aqui estamos diante dessa mensagem da igreja morna. Uma igreja morna, hein? Que igreja é essa? Os costumes, os hábitos da cidade, eles, aqui em Laodiceia, eles amoldaram a maneira de ser da igreja. Os costumes, os padrões da cidade amoldaram o jeito de ser da igreja de Laodiceia, certo? Alguns desses costumes eu posso dizer que, conforme o texto diz, ele diz assim: era uma igreja que era diferente de uma igreja que era pobre, né? Que a Filadélfia também é uma igreja de escravos, gente pobre, para o pessoal de Esmirna também. Mas aqui não, é um pessoal rico, que tinha condições financeiras, né? Porque nessa cidade, ela tornou-se um centro financeiro, havia um desenvolvimento econômico dentro da cidade de Laodiceia. Então muitos membros das igrejas eram pessoas que tinham condições financeiras falando, né? Glória a Deus. E ter dinheiro, ter prosperidade não é pecado não, né? Não é não? O negócio é você não deixar, como disse Jesus, que o amar ao Senhor e a Mamon, não pode servir a dois senhores, ou vai amar um e aborrecer o outro, e assim por conseguinte. Então a igreja rica, e o texto vai dizer: rico estou. Quando a gente vai pregar para um rico, ele diz assim: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Não é assim? Mas será que ele não tem falta de nada? Veremos no decorrer dessa carta. Uma segunda questão dessa carta é o desenvolvimento da medicina na parte oftalmológica, né? Havia um colírio lá que era vendido para cura das doenças dos olhos, da visão. Na carta nós vamos ver que Jesus ele vai ministrar baseado nesses costumes, né? Uma terceira questão que eu queria falar é que a cidade, interessante, além da riqueza de grandes bancos, do desenvolvimento da medicina, Laodiceia também era conhecida por uma questão importante,
que era a cidade produzia uma lã especial que fabricava vestes. Então o povo lá se vestia muito bem, né? Então havia todo esse desenvolvimento econômico, financeiro, desenvolvimento científico, muito bem. E o desenvolvimento do comércio, de fabricação de roupas, irmã Lia, e a venda das mesmas. E conseguinte, era uma cidade abastarda, não uma cidade opulenta. E muitos da igreja, como eu falei, se tornaram influenciados por essa ganância, né, do ter. E daqui a pouco a vida espiritual desse povo foi se tornando de ladeira abaixo. Mas uma outra questão que eu quero observar dentro da cidade, só para identificar o contexto da cidade, é que a cidade em si não tinha uma fonte d'água. Me parece que tem duas cidades que eram vizinhas, que forneciam águas para essa cidade de Laodiceia. Uma delas era Hierópolis. Hierópolis tinha uma fonte de água térmica. Eu estava até me lembrando que quando você está com os problemas, dores, né, no joelho, você usa água quente para compressa, para você ficar bom. E realmente essas águas térmicas elas eram curadoras. Então, aliado à fonte de águas térmicas com a fonte de água gelada que vinha da cidade de Colossos, quando chegava lá na cidade então de Filadélfia, ou melhor dizendo, de Laodiceia, então a água se tornava assim uma água morna, né? E vocês vão notar que esses 4 pontos que eu estou falando aqui, introdutórios, fizeram parte da mensagem de Jesus nessa cidade. Notemos que Cristo colocou os pingos nos is e disse que era desejável que essa cidade fosse fervorosa, melhor dizendo, a igreja fosse uma igreja fervorosa, ou até mesmo se a igreja fosse fria, era até melhor do que a atual situação da cidade. Porque como era essa cidade, essa igreja se encontrava? Veja aí no versículo 15 ou 16. Assim, porque és morno, não és frio nem quente. O restante do versículo vocês perceberam aí, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Então, uma cidade que, naturalmente, se você tiver com algum problema, né? E se você ingerir água assim morna, dá uma sensação de enjoo e vontade de provocar, né? Então, a situação espiritual da cidade, olhe para o lado espiritual, ela estava gerando no próprio Filho de Deus uma sensação de que ele provocaria, ele rejeitaria aquela igreja, porque a igreja estava se tornando morna na fé. E o que é uma igreja morna? Uma igreja que não negava a Cristo, uma igreja que você não vê influências de doutrinas heréticas, nicolaítas e outras mais influenciando essa igreja. Você não vê uma sinagoga de Satanás atrapalhando a igreja de Laodiceia. Você não vê uma perseguição do Estado contra Laodiceia. Laodiceia é aquela igreja que estava assim, a igreja assim bem, não sabia se era realmente de Deus ou se estava aliado ao mundo. Uma igreja que precisava confirmar, autenticar a sua verdadeira autenticidade. Por isso que Jesus falou de forma personificada. Isso diz que é quando nós dizemos uma palavra, não, assim, 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 aí você confirma com o quê? Um amém. Não é assim? Então, quando a palavra diz, isto diz o amém, é porque Jesus, ele estava buscando naquela igreja
uma confirmação de verdade e autenticidade. Isto diz o amém. Uma igreja que estava assim meio misturada, e não tem isso hoje, porque essa igreja, do ponto de vista histórico, é a igreja dos últimos dias, né? Se o senhor for acompanhar a igreja apostólica, a igreja de Éfeso, a igreja da perseguida, a igreja que se casa com o Estado, a igreja que se corrompe com as doutrinas, a igreja da reforma, a igreja da era das missões, e a igreja dos nossos dias é uma igreja que não recebe nenhum elogio, irmãos. Ela só tem uma coisa boa, ela tem uma opinião sobre si mesma. Não tem gente que eu penso assim, eu acho assim, e pronto. Então, muitas vezes a sua opinião não é a veracidade de Deus, do juízo, do que é certo de Deus para a sua vida, porque muitas vezes ele aplicou aqui um juízo errado. Então, primeira coisa que eu quero mostrar, que a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Por quê? Porque não tinha o quê? Uma autenticidade. Então Jesus está dizendo, isso diz o amém. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz, eu sei as tuas obras, que não és frio. São 3 tipos de temperatura espiritual, né? Primeira, a temperatura do fervor, a temperatura da frieza e a temperatura da mornidão. Ou seja, quem está na primeira, top, tem que continuar, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o que mais? Não se apagará. Quem está frio, procura o fogo de Deus, o Espírito Santo, para incendiar novamente a sua alma e revigorar suas forças e voltar ao primeiro amor. Mas quem está morno, como é que vai acontecer? O morno é o que está, ele está entre o céu e a terra. Você sabe quem foi uma pessoa que morreu entre o céu e a terra, né? Posso perguntar para vocês? Perguntas bíblicas. O rico não. Um que estava na guerra se enlinhou dentro de uns carvalhais e ficou pendurado entre o céu e a terra. E veio o primo dele e lançou 3 dardos, alvejou o coração de Absalão, e ele morreu entre o céu e a terra. Ou seja, ele queria servir a Deus e ao cargo, o amor, a posição. Ou seja, em outras palavras, Elias diz no capítulo 18 de 2º Reis: por que cocheais entre 2 pensamentos? Glória a Deus. Se o Senhor é Deus, servia a Ele. Se o Senhor, aí é Baal, é Deus, sirva Baal. Então, entre o céu e a terra, essa igreja estava morna, estava igual aquele fariseu, né, daquela parábola. Vocês lembram do fariseu? O fariseu e o publicano, quando eles iam ao templo, como é que o fariseu dizia? Ele começou a apresentar as suas obras. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como esse publicano que está ali, pecador. Aí Deus disse: quem foi justificado nessa parábola? O que se humilhou ou o que se exaltou? O que se exaltou, o que se humilhou, porque o que se exaltou estava sofrendo dessa mornidão. Ele nem era, ele acreditava em Deus, mas ele não era totalmente mau, nem era frio nem era quente, era morno na fé, não tinha autenticidade, era um fariseu de carteirinha. Que Deus nos livre dessa mornidão espiritual. Glória a Deus, tá certo? O Senhor deseja que nós possamos buscar a restauração e que não nos acomodemos, porque a mornidão é uma situação de acomodação. A pessoa fica confortável, a pessoa fica acomodado ao padrão deste mundo. Versículo 15, vocês leram: eu sei as tuas obras,
que não és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a segunda característica do morno, irmã, é a vida apática, né? Espiritualmente, apatia, se conforma com este mundo, e aí ele não tem uma posição, uma resolução, eu posso até contextualizar, ele segue com os outros, o discurso é o mesmo, né? E os crentes receberam vários nomes, né? Quais são os nomes que os crentes recebem? Antigamente que foi na época da Reforma Protestante, como foi que eles receberam o nome? Cristãos, lá em Antioquia da Síria. Aí, ao decorrer da história, eles foram chamados de quê? Protestantes. Ao longo do caminho, evangélicos. E agora, são chamados de quê? Gospel. O irmão está dizendo aqui, gospel. Daqui a pouco, né? Então, esse mundo gospel misturado, assim meio morno, nem crente, nem incrédulo, sabe, entre o céu e a terra, como disse Jesus, ninguém pode servir a Deus e a mamon. Então, o crente morno está apático, confortado, acomodado com este mundo, e ele se acha autossuficiente. Veja o versículo 16 do Apocalipse. Vamos lá? O que diz? Assim, porque 17, quer dizer, como dizes, rico sou. Olha aí, as características da cidade estavam dominando a igreja de Laodiceia. Rico sou e estou enriquecido, e o que mais? De nada tenho falta. Ou seja, muitas vezes nós nos achamos, na condição humana, autossuficiente. Isso vai denotar que nós estamos conformando com este mundo, estamos se tornando crentes mornos, estamos sofrendo de mornidão espiritual, estamos sofrendo da mesma situação da doença da igreja de Laodiceia, que estava na mornidão espiritual, uma igreja autossuficiente. Chegou um tempo, irmãos, que você sabe que até no estado aqui no Brasil, né? Por exemplo, a cidade que tem uma chuva, aí os rios transbordam, aí muita parte da cidade são destruídas. Aí o que o governo da prefeitura faz em relação ao governo federal? Pede um auxílio para reconstruir a cidade, né? Pede alguma ajuda financeira. E essa cidade passou um terremoto, mas o povo era tão cheio da grana que não precisou do auxílio romano, eles mesmos reconstruíram novamente a cidade. Então a igreja, no ponto de vista espiritual, ele diz: rico estou, de nada tenho falta. É a pior coisa, é quando você chega a esse estado de autossuficiente, em que você não depende mais de Deus. É quando o crente não depende de Deus. Aí qual é a situação desse crente? Ele ora como de costume, ora? Ele alguma vez jejua? Não jejuar não. Ele acha que o dinheiro resolve tudo. Compra. A igreja morna, uma igreja que dependia, como eu posso dizer, de alguma coisa material, e não dependia de Deus, se tornou morna. Assim como nós também podemos depender de algum recurso desse mundo, e se fulano não tiver, e se isso não acontecer, irmão, se Deus não fizer, ninguém poderá fazer por nós, amém? Então, a triste realidade dessa igreja, Jesus vai mostrar que era uma igreja morna, que se achava autossuficiente, mas na verdade ela era uma igreja, conforme o versículo 17, nas palavras que eu li aqui: desgraçado, miserável, pobre,
Ou seja, você pode usufruir dos benefícios dessa terra. E um salmo que eu sempre cito: se aumentarem as tuas rendas, não ponhas nelas o teu coração. Glória. Ou seja, o crente estava na prova, estava desempregado, orou, pediu a Deus, Deus abriu a porta. Aí o que esse crente vai fazer? Tchau, Jesus. Tchau, Jesus. Esquece de ser um ofertante, esquece de ser um dizimista, esquece de cooperar, esquece que estava na prova, que Deus abriu a porta e agora ele está ingrato. Então a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja autossuficiente. Rico estou, não tenho falta de nada. Miserável, desgraçado. Palavra pesada, né? Se for chamar os outros de miserável, não foi nenhum pastor que chamou, não, irmão. Quem foi que chamou esse povo de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu? Quem foi? Foi o próprio, a carta de Jesus ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Glória a Deus. Uma outra característica que dessa igreja, né, como eu falei, né, no versículo 17, uma igreja autossuficiente, uma igreja que estava precisando de autenticidade, de veracidade, uma igreja que estava confortada com o mundo, estava apática à situação, uma igreja dividida entre o céu e a terra, não sabia se servia a Deus ou se servia ao mundo, queria agradar a Deus, está no culto, está no mundo gospel e ao mesmo tempo queria fazer as curtições, queria estar vivendo como mundano, vivendo como incrédulo, vivendo como uma pessoa deste mundo. Mas o verdadeiro crente em Cristo, ele não é morno, ele não é levado pelas seduções deste mundo. Na verdade, ele tem que fazer um contraponto a uma geração perdida e perversa, porque ele é nova criatura, ele é geração eleita, e ele não pode ser levado por este mundo. Amém? Isso diz o amém. Glória a Deus. De uma tal forma que a igreja se tornou, com todas essas características. Olha aí o que é que acontece com essa igreja no versículo de número 20. A Bíblia diz lá no Apocalipse, aqui que nós estamos lendo, que Jesus ele está no meio dos 7 castiçais. Mas ele está assim plantado, assim parado, é? Igual como o pessoal adora o Cristo que está fixo no crucifixo, parado. Não, não é isso não. Ele, além de estar no centro dos castiçais, ele faz o que mais? Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele prescruta, ele procura, ele analisa, ele visualiza, ele deseja corrigir, ele deseja aperfeiçoar, ele deseja o melhor para a igreja. Ele não tem só palavra de triunfo, não, ele tem palavra de conserto, ele tem palavra de correção, mas não é para destruir ninguém, não, é porque ele ama a sua igreja. Amém? E olha o que ele vai fazer. A igreja está tão ocupada com as seduções, com as curtições da cidade. Sabe onde é que colocou Jesus? Aonde? Me diz aí, irmãos. Geralmente vocês pregam sobre Apocalipse 3:20. Como é que nós dissemos? Eis que eu estou à porta, Esther. Eis que eu estou à porta, bato. Tem uma pintura que foi feita desse texto, que há uma porta e há a maçaneta da porta, ela não tem externo, só tem interno. O Senhor batendo na porta, e por dentro alguém tem que abrir a porta e deixar ele entrar, não é assim? Vamos lá para o texto. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Uma igreja morna tirou Jesus do centro. Uma igreja morna, a pregação não tem mais efeito. Uma igreja morna, Cristo não é mais valorizado como primeiro. E a Bíblia diz, com intensidade: amarás o Senhor teu Deus de todo
coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, Cristo agora na igreja morna, uma igreja que estava deixando ele aonde? Fora das reuniões. Tristeza de uma igreja quando é o homem que é o centro. Isso tem, né? Irmãos, quando a gente se achar o melhor dessa igreja, nós precisamos se converter, porque nós estamos num estado de mornidão. Então Jesus estava lá fora, e geralmente a gente usa esse texto para o pecador que tem que aceitar Jesus, para deixar a porta aberta, para ele fazer morada e ele fazer uma obra. Mas na verdade essa mensagem é para quem? É para os próprios crentes da igreja que estava morna, que precisava de uma restauração, precisava de uma reabilitação, precisava ser vivificada por Deus. A igreja que estava morna, estava com Cristo lá fora dos seus trabalhos, fora das suas programações. Cristo não fazia mais parte da história daquela igreja. Por isso que ele estava velando a porta, é porque ele queria restaurar novamente, irmãos. Vamos lá. Uma igreja morna é uma igreja que precisava realmente ter uma opinião certa sobre si mesmo. Eles não tinham a opinião certa. O que eles diziam sobre si mesmo? Eu rico estou, de nada tenho falta, o que eu preciso mais? Como diz um hino, né? Eu preciso de Jesus, Jesus é o meu maior presente, é o meu maior, é o que dá direção, é o que dá sabor, é o que dá vida, glória a Deus. Então, como eles tinham uma opinião errada sobre si mesmo, no versículo 19, eu posso voltar? Glória a Deus. 18, melhor dizendo. Eles têm uma opinião totalmente errada sobre si mesmo, no 17. E no 18, Cristo dá 3 conselhos. Interessante, ele não dá uma palavra pesada não, dá conselho. Qual é o primeiro conselho que ele dá para a igreja que está morna? Qual é? Versículo 18, vamos lá. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para quê? Te enriquecer. A riqueza aqui é material, é? Nada a ver. Ou seja, para um povo rico, Deus manda eles comprar. E a verdade, a salvação é comprada? É comprada, é? Nunca foi comprada. Tem umas igrejas aí que estão vendendo as bênçãos, né? É o óleo ungido, é a vassoura de fogo, e assim vai. Mas isso aí são coisas atuais. Isso não tem nada a ver com a palavra, não. Na verdade, a salvação é de graça. Mas ele manda comprar, ele manda você adquirir a verdadeira riqueza, onde o ladrão não rouba, onde a prata, o ferrugem não corrompe. Irmã Vilani, glória a Deus. Adquira a riqueza espiritual. Os provérbios de Salomão falam muito isso. Busca como a prata, como o ouro, a sabedoria, para que tu possas viver uma vida de riqueza espiritual, para que tu possas ter sábio e se livrar das coisas ruins dessa vida. Mas a igreja morna precisava adquirir riqueza espiritual. Segunda coisa que ela precisava adquirir, segundo conselho. Estão lembrados dos grandes bancos, dos grandes investimentos, a moeda na cidade, é muita riqueza, mas espiritualmente o povo, a felicidade do homem não é só o ter, não é só o possuir, não é só o dinheiro, a verdadeira riqueza que aquelas pessoas deveriam adquirir, principalmente a igreja, era a riqueza espiritual. E o segundo conselho que ele dá qual é? Eu quero que você vestes brancas, para que vistas e não apareça o quê? A vergonha da tua nudez. Isso aqui é físico não? O povo não estava bem vestido? O povo não tinha roupa de grife? Não tinha tudo lá?
E eles estão mandando comprar roupa, vestes brancas, para que não seja manifestes a tua nudez. Essa nudez aí está falando de quê, irmão? A nudez espiritual. O homem, quando pecou, mais a mulher, lá no Éden, o que eles fizeram para si? Se vestiram de folhas, né? Aí Deus foi lá e pegou um animalzinho, eu acho que foi um cordeiro, fez o primeiro sacrifício. Deus foi o primeiro pessoa que trabalha com a desenhar o modelo estilista divino, colocou a roupa na mulher. Essa aqui é a prova para você se vestir. Se vista bem. Aqui é a roupa do homem. Glória a Deus. Você tem que se cobrir essa nudez. Você não pode andar mal vestido. Você tem que ser bem coberto. Isso fisicamente, mas aqui o texto está falando que nós precisamos das vestes de justiça, porque nós espiritualmente precisamos de ser revestidos da graça de Deus, porque quando o homem peca, ele está despido, ele perdeu a graça, perdeu a justiça, e novamente em Cristo você adquire novas vestes, para que não seja manifesta a tua nudez. Uma igreja morna era uma igreja que estava bem vestida fisicamente, mas espiritualmente estava nua. Uma igreja morna, não é morta, é morna, morna na fé. Era uma igreja que precisava de uma nova visão do reino de Deus. Vamos lá para o versículo 18. Terceiro conselho que Jesus dá àquela igreja, qual é? Que unja os olhos com colírio, para que vejas. Essa é o terceiro grande conselho que Cristo dá para a igreja. Diante de tanta, a gente olha, tanto desenvolvimento científico da medicina, muita coisa boa, mas tem coisa que o homem não pode fazer, irmão. O homem pode fazer muitas coisas boas, Deus dá inteligência. A medicina, eu já falei aqui, não é descartável. Você tem que usar a medicina, mas tem coisa que só Deus pode fazer, amém? E eles precisavam comprar desse colírio que não era daquela cidade, era o colírio do céu. Glória a Deus. Para quê, irmãos? Para tirar toda a cegueira que a igreja estava morna, estava cega, estava desprezível diante de Deus, perdeu a visão do reino. A visão daquele povo, irmão, era aquela visão do cifrão, só via as coisas materiais, não tinha nada de visão de Deus. E por isso que Jesus está dando conselho. Por que Jesus dá conselho para essa igreja? Porque ele não queria, veja, uma palavra, olha, eu quero que você procure a restauração, não fique acomodado, não fique dividido entre o céu e a terra, não fique amando a Deus e amando a mamon, não fique embaraçado. Eu desejo a restauração. A igreja morna precisava de restauração, amém? Esther, versículo 19: o Senhor repreende e castiga todos quanto ama. Portanto, pais e mães, repreender e castigar é uma prova de amor. Portanto, filhos, não ficai com raiva da repreensão e do castigo dos vossos pais, porque repreensão e castigo é uma demonstração de amor. O próprio Jesus mostra que ele repreende e castiga a todos quanto ama, mesmo no estado de mornidão espiritual. Mas Deus ama aquela igreja, ao ponto dele ficar lá fora, batendo na porta e dizendo: Laodiceia, deixa eu entrar, deixa eu fazer parte da tua vida, Laodiceia, deixa eu fazer parte do teu dia a dia, deixa eu ser o número 1, Laodiceia. A igreja morna precisava de restauração, porque ele repreende e castiga a todos quanto ama. Aí ele diz mais um detalhe: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Preste atenção, a maioria dessas igrejas, com exceção de Esmirna
e Filadélfia, Deus mandou eles se arrependerem. Porque o arrependimento, irmãos, é interessante, viu? O coração, a pessoa quando está... Uma vez eu fui visitar uma casa de uma pessoa, e Deus me deu essa palavra, está no livro de Oséias. E quando eu estava hoje meditando nesse texto, essa palavra veio à tona, né, novamente. Que geralmente a gente, quando vai estudar os profetas menores, por exemplo, Oséias, me parece que ele tinha uma profissão, além de ser profeta de Deus, ele era um padeiro. Então ele fabricava uns bolos lá, né, na padaria e tal. E tem uma parte do texto que tem tudo a ver com essa questão da mornidão. Eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente concluir. Glória a Deus. Está no livro de Oséias, até eu estou com dificuldade até de encontrar aqui, viu? Mas é o primeiro livro dos profetas menores, capítulo 7, versículo 8. Veja aí, eu fui visitar uma casa de uns crentes, eu abri essa passagem, e eu acredito que no meio da família existe muitos tipos de temperatura espiritual, né? Tem uns irmãos que gostam de oração, né? Gostam de louvar, de ler a palavra. Mas tem uns irmãos assim, mais frios, né? Que assim, não estão buscando mais, mas precisam ser restaurados. E tem aqueles que estão assim meio acomodados. Ele nem é quente, nem é frio. E aí o profeta vai dizer assim, qual versículo que eu falei? 7 e 8, né? Efraim, como os povos, se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado, Esther. O que quer dizer isso? Um bolo que não foi virado. Que uma parte dele está boa, tem a outra parte está precisando de assar mais, botar mais fogo. Está meio cru, é um crente cru. Exatamente isso que o profeta vai mostrar no capítulo 10, o versículo 2, como eu falei. O seu coração está dividido entre os céus e a terra. Então a mornidão está dominando a igreja de Laodiceia. Eles precisavam de uma comunhão restaurada com o próprio Jesus. Eles precisavam de ter mais zelo. Eles precisavam de deixar esse comodismo. Glória a Deus. Eles precisavam de deixar esse espírito de religiosidade. Mateus 23, Jesus mostrou, a Léa cantou aqui o hino 422, Jerusalém por Cristo é contemplada. Ele estava lá mostrando a triste realidade, o povo cheio de religião, sabe? Cheio de arrotava santidade, mas pense num povo rebelde, sepulcros caiados, como o irmão falou aqui. Mas Jesus mesmo assim ficou lá fora da cidade. Parece essa passagem: eis que eu estou à porta e bato. Ele está fora da cidade, ele começa a chorar copiosamente, e ele diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu quero restaurar a comunhão contigo, deixar essa religiosidade, esse espírito de mornidão, e buscar a comunhão verdadeira da minha restauração. Jerusalém fechou as portas para o Cristo. Então, meus amados, esse versículo aqui que Deus dá a essa igreja, eu acredito que esse versículo aqui, irmãos, é interessante. Para mim, o Senhor diz assim, ó: ao que vencer, eu vou conceder que, assim como eu lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Está uma promessa para aqueles que querem realmente deixar a mornidão de lado, que querem buscar um avivamento, que querem buscar não somente uma prática só de religiosidade, mas querem buscar um coração verdadeiro,
Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis que Ele está à porta e bate. E se nesta noite alguém ouviu em alguma parte dessa mensagem algo que você precisa refletir mais, que há algo na sua vida, como o bolo que não foi totalmente virado lá de Oséias, que o Senhor possa refazer na sua vida, Ele possa completar a obra, que você não seja só meio crente e meio mundano, não fique com essa mistura, não, pelo amor de Deus. Seja verdadeiramente, o Senhor diz, isso diz o Amém. Isso diz aquele que quer autenticar, aquele que quer confirmar na tua vida. E certamente abra a porta cada dia. Jesus, vem comigo. Eu sei que tem uns hinos aí que parece um romance entre Jesus e o cantor, mas eu não concordo muito com esses hinos não, viu? Tem uns irmãos que gostam de cantar uns hinos assim, né? Mas chama Jesus assim de como se fosse um amante, né? Eu sei que ele é o amante da nossa alma, mas ele não pode ser comparado assim a homens, que Ele é o próprio Filho de Deus. Nós precisamos dele. A igreja não pode viver sem Jesus. Jesus estava fora da igreja, a igreja estava rica, o povo lá era fichinha, tinha dinheiro para tudo, comprava o som de primeira, ajeitava o crescimento físico, a igreja tinha até ar-condicionado, a frente da igreja bonita, sabe, não tinha poltronas acolchoadas. Mas quando se falava de Jesus, cadê Jesus nessa igreja? Aonde está o Jesus dessa igreja? Estava lá fora. Ele estava procurando espaço na programação do culto, espaço na vida individual, porque esse chamado aqui não é coletivo, é individual. Eis que eu estou à porta e bato. Se individualmente alguém ouvir a minha voz, deixa eu entrar na sua casa e eu vou cear contigo e tu vais cear comigo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça. Se existe alguma mornidão espiritual, que nessa noite o Senhor venha restaurar, para que não nós sejamos crentes mornos, mas sejam avivados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé para a gente concluir. Glória a Deus. Aí está a mensagem para mim, para a tua vida, para esta igreja, para nós. Glória a Deus. A seguirmos as recomendações de Cristo para as 7 igrejas da Ásia Menor, que não ficaram só no passado, mas é para hoje ainda. Glória a Deus. Quem precisa de oração? É isso aqui.